Gustavo Prado foi arquivado. Nesse vídeo eu quero te trazer mais informações sobre isso, porque o Roger falou na entrevista coletiva, mas eu quero te trazer também alguns bastidores sobre essa situação. Além disso, te falar também sobre o outro jogador que está no Sub-20, Ricardo Matias. Ontem, o Inter, inclusive, jogou pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, perdeu em casa. A gente pode considerar até que por uma certa goleada para a equipe do Bahia. E quero te falar também sobre o Palmeiras, porque o Abel Ferreira, depois do jogo, falou do Internacional e eu quero pegar uma frase do que ele falou sobre o time do Inter para trazer esse recorte para ti. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações que ajudam muito esse canal aqui a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, em especial sobre Gustavo Prado. Tu acha que é um jogador que merecia uma vaga no banco de reservas? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui exatamente com novas informações sobre o Internacional. Hoje aconteceu a reapresentação do Inter, focado agora para o Clássico Grenal, o Inter que joga nesse final de semana, no sábado contra o Grêmio. A gente tem duas voltas muito importantes, que é a do Vitor Gabriel e a do Juninho. O Wesley é uma grande dúvida, porque no treino de hoje ele também não participou da atividade, ou seja, é um jogador que se não treinar amanhã ele deve ficar de fora do Clássico Grenal. Essa é, inclusive, a grande tendência que a gente tem para esse grande momento. Então, nesse momento, o Inter tem uma dúvida que é o do Wesley, que, querendo ou não, é um jogador e o único que a gente tem, já que o Carboneiro está fora por algumas semanas, de jogador que a gente tem que a gente pode considerar de vitória pessoal, que tenha, querendo ou não, uma melhor forma dentro desse sentido, dentro desse modelo, já que o Vitinho, na minha opinião, não é esse jogador. O Gustavo Prado, ele poderia ser esse atleta, ou na verdade ele é esse jogador. Um jogador que teoricamente tem a vitória pessoal, que teoricamente tem o drible de 1 para 1, a velocidade, né? Um jogador de explosão que pode cortar e quebrar linhas. Só que ele não foi relacionado contra o Palmeiras. O Roger ele foi perguntado sobre isso na sua entrevista coletiva e ele disse que optou, por exemplo, em relacionar o Luca e não o Gustavo Prado, porque ele imaginava outros cenários que o Luca pudesse ser mais útil que o Prado. Que o Luca ele oferece mais cenários do que o Prado. Exemplo, ele imaginava um jogo onde ele trocava o Borré pelo Ener Valencia e aí o Palmeiras fazia um gol. E ele não teria uma outra opção no banco de reservas para ataque. E aí ele teria o Luca para ser esse outro atacante para entrar no final do jogo. Além disso, ele disse que o Luca também poderia entrar pelos lados do campo, ou pela direita ou pela esquerda. Então é um jogador que oferece, querendo ou não, uma melhor polivalência. E por isso ele acabou não relacionando o Gustavo Prado. Segundo fator, ele poderia daqui a pouco ter tirado o Natan dessa lista de relacionados, já que o Diego Rosa entrou na lateral direita, inclusive entrou muito bem como lateral. Mas ele disse que via também um cenário que o Natan pudesse ser útil dentro dessa partida. O fato é que nesse momento o Prado a gente pode considerar que sim foi arquivado, porque ele não está jogando no sub-20, ele está somente no profissional, esteve relacionado contra o Fortaleza, porque o Inter não viajou, né, com Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick. Nessa partida ele ficou fora por opção técnica, tá? Não tem nada comprado em questão de lesão, em questão disciplinar, extracampo, não. Foi uma opção exclusiva por parte do Roger Machado. E a partir daí a gente pode debater se ele acerta ou não. Na minha opinião, ele deveria ter sim relacionado o Gustavo Prado. Era um nome que faria sentido ele ter acabar colocando nessa partida contra o Palmeiras, porque é o único jogador que em características teria no banco para repor uma possibilidade do Vitinho, do Wesley e do Carboneiro que nem estavam à disposição. Outra situação que eu quero te falar também é de um trecho que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou após essa vitória que eles tiveram por 1 a 0. E o Abel Ferreira, ele traz um ponto que é muito importante.
um ponto falando de não só o Inter ser uma equipe muito boa, e ele disse: olha, a gente hoje não venceu uma equipe, qualquer equipe, a gente venceu a única que estava invicto entre todos os 20 principais ligas do mundo inteiro. Então não é qualquer time. O time do Inter é muito bem treinado, tem muitos bons jogadores. Essa foi a primeira frase que disse o Abel Ferreira. A segunda situação é ele dizendo que adotou uma estratégia diferente para esse jogo, analisando o que o Inter faz. Ele coloca, por exemplo, o Giai, que era o lateral direito que eles colocaram nessa partida, como, na visão do Abel Ferreira, um terceiro zagueiro, e não coloca o Bruno Fux, porque senão o Alexandre Bernabé teria muito mais poder de velocidade. O Giai conseguia enfrentar muito mais o Bernabé do que o Bruno Fux conseguiria. E a partir daí ele só coloca o Fux no final do jogo a partir do momento que o Roger coloca, né, o Borré e o Ener Valencia, e para ter uma superioridade dentro da área, ele coloca mais um zagueiro. Então o Abel Ferreira, ele também foi brilhante nessa análise que ele fez, enfrentando a equipe do Inter, analisando exatamente como o Inter joga, porque o Bernabé ele foi de novo completamente anulado. Isso já tinha acontecido contra o Atlético Nacional. O Inês trouxe até o momento que estava em campo, antes de ser expulso, passou por cima do Bernabé, tanto que quando ele é expulso, a partir daí que o Bernabé tem uma melhora técnica muito importante, e agora contra o Palmeiras aconteceu de novo. O Bernabé sofreu muito defensivamente, o gol sai de um erro individual do próprio Bernabé, e a partir daí o Palmeiras acaba fazendo o gol, e depois ofensivamente o Bernabé tem muitas dificuldades de enfrentar o Jai, e posteriormente já no final do jogo chega até a enfrentar o próprio Bruno Fux. A grande questão é que hoje, dentro do bastidor do Inter, a teoria que se tem e a leitura, melhor dizendo, do fato da derrota depois de 17 jogos é que o Inter sim teve problemas, e os problemas são os detalhes definiram essa partida contra o Palmeiras, e que isso não pode acontecer novamente. Que quando o Inter tiver chances claras ou claríssimas, o Inter tem que matar, assim como aconteceu com o Ener Valencia. O Valencia teve duas chances claras e não matou o jogo. Isso não pode ser repetido na visão do bastidor do Inter. E a partir de agora, esse clássico Grenal, e hoje diversos jogadores do Inter já falaram por meio das suas redes sociais, o Vitão, o Braguir, que o Grenal é guerra. E realmente, o Grenal, ele é guerra, porque o Inter está tratando essa maneira o Grenal. Porque se o Inter não vencer o Clássico Grenal, o Grêmio passa o Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio passa o Inter. E isso diz muito mais sobre o Inter do que o Grêmio, que é um clube que hoje tem um arremedo, que nem treinador tem. Então o Inter sabe que essa partida desse final de semana é uma partida muito perigosa. Porque se o Inter não vencer, vai ser criada uma pressão enorme em cima de Roger Machado e, obviamente, em cima do plantel de jogadores, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e foi!